Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro, como estamos? Esse é o Poste Baixo número 28. Estamos aqui no meio do caos dos playoffs e hoje vamos falar um pouquinho também do sorteio do draft. Washington Wizards com a primeira escolha. Que loucura, meu amigo. Meu Chicago Bulls pode ter uma chance de mudar de vida aí. Saiu com a quarta escolha. E todo mundo está falando que as 4 desse ano vão ser incríveis. Tudo bem, Maurilão? Gostou do sorteio? Gostou das surpresas? Gostei, cara. Mas o que eu mais gostei foi que o pior time ficou com a número um. Então, assim, foi feita justiça, entendeu? E o segundo pior time ficou com a número 2. E depois são as surpresas do draft, que também, para mim, tá tudo bem, cara. Tudo bem mesmo, e acho que vai ser um ótimo draft esse ano. A gente vai falar disso, a gente vai falar do jogo do San Antonio Spurs, que o Embiid foi ejetado, a gente vai falar do New York Knicks, varrendo o 76ers. O 76ers entrou só para complicar a vida do Celtão e já se despediu da liga. A gente vai falar disso tudo e um pouco mais, mas não agora. Agora tem a historinha do Maurilão. Tem uma historinha, Maurilão? Temos duas. Uma é uma historinha bobinha, mas muito divertida, que em 2018, num jogo do Pelicans e do Houston, lá em New Orleans, um comediante chamado Tony Roberts arranjou um uniforme oficial de aquecimento do Pelicans, entrou em quadra, se aqueceu com o time, arremessou uma bola até que alguém sacou que ele não era um jogador dos Pelicans e ele foi retirado de quadra. Ok, tudo bem que foi pela piada, massa. Mas imagina se esse cara vai com a má intenção, bicho. Se bem que contra o Pelicans, ok. Mas assim, não teria muito motivo, porque o time é mais uma comédia e ele, por ser comediante, estava bem ali no meio. Mas imagina se esse cara entra com a má intenção de machucar um jogador. E a outra história é uma história bacana do Greg Popovich, que é um ídolo, acho que de todo mundo que gosta de basquete, e que ele tinha um ditado que era: o time ganhando ou perdendo nos playoffs, ele chamava o time para ir para jantar junto. E aí a galera comia, bebia vinho e ele falava: ó, a gente ganha junto, a gente perde junto, mas todo mundo tem que comer. E aí, às vezes, no jantar, a galera chorando ou triste e ele falando: cara, bora, vamos comer. E aí ele soltava uma das frases mais bacanas que tem dele, que é: cara, se essa aqui foi a pior coisa que já aconteceu na sua vida, perder um título da NBA foi a pior coisa que já aconteceu na sua vida, você é um cara de muita sorte, você só pode agradecer. Legal, né? Pop era realmente uma referência não só no basquete, como um ser humano mesmo, né? Então, muito legal. E dizem que ele foi consultado agora nos playoffs, né, para Ah, dar é? um, dar um gás ali no final da série anterior, não é isso? Eu não sabia disso não, mas se foi consultado, fizeram bem. Falaram que quando a coisa apertou um pouco, ele foi chamado. Eu estou na dúvida se foi no segundo jogo agora contra o Timberwolves ou na série anterior. Então, mandar um abraço para o Arthur, que é um dos maiores ouvintes do Poste Baixo, torcedor do Spurs e fanzaço do Greg Popovich. Comenta aí, Arthur, qual foi a participação aí que eles falaram que o Popovich teve maior? Bom, então já temos aí um gancho, né, para falar de San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, Maurilão. O que aconteceu? O Embiid perdeu a cabeça, deu uma de Leonardo na Copa de 94, na cara do Naz Reid ali, e isso meio que mudou a história do jogo, né? A gente Total. pode, a gente pode colocar aí os méritos do Minnesota, que são vários, né? O Anthony Edwards jogando demais, Demais. sendo A muito série decisivo toda. mesmo, né? Bola de três, infiltração, mid-range, passes, realmente roubando bola. Realmente o Ant estava on fire, mas sem o Embiid, né? Sem esse alienígena do bem aí, se é que existe algum alienígena do mal,
ele realmente faz falta demais, né? Eu sempre venho cornetando o de Aaron Fox, mas o Fox fez uma boa partida, Fez ele sim. realmente chamou o jogo depois que o Embiid saiu, né? Então, assim, o Spurs conseguiu lutar quase até o final do quarto ali, pau a pau, na casa do Timberwolves. Então, para um jogo que o Embiid saiu cedo, relativamente cedo, né? Ele saiu no comecinho do segundo quarto, ele jogou 12 minutos só. Pois é, bem no início do segundo quarto. Então, assim, foi um jogo bom para o Spurs, né? Apesar da derrota, tem algumas coisas que dá para a gente colocar nessa conta do Embiid estar fora mesmo. Por exemplo, Rudy Gobert dando enterrada, Julius Randle tendo mais liberdade para poder entrar no garrafão também. Coisas que talvez, né, provavelmente, se o melhor defensor do campeonato, o gigantesco Wembanyama, tivesse lá, não teria acontecido, né, Maurilão? E aí, o que você tá achando dessa série? O Timberwolves empatou, tá segurando aí, tá sendo a melhor série dessa série, né? De playoff. A gente já imaginava que essa série ia ser dura, porque é aquilo que a gente falou, o time do Timberwolves é um time cascudaço. E eu acho que essa reação do Embi foi frustração, porque é um time físico, cara. Uma coisa, e com todo respeito, é você ter o Robert Smith, o Robert Williams e o outro pivôzão lá, te O marcando. Eu Klinga. esqueci. O O Donovan Klinga, Klinga. Donovan Klinga, te marcando. Eles são dois caras fortes, mas eles não são dois caras que jogam pesado. Não são dois caras de físicos de bater assim. É a outra você pegar Rudy Gobert e Julius Randle trombando e te pegando, e o Nas Reed pegando e trombando e tal. Então eu acho que foi uma frustração de que a série estava muito física. O Mitch Robinson, o técnico do Spurs, até falou para a arbitragem: se vocês não defenderem, não protegerem ele, ele vai ter que se proteger. Tá, mas se não está marcando para ninguém, não vai marcar para ele, cara. Então, assim, ele talvez vai ter que fazer lá as meditações dele, assistir um pouco de Bruce Lee, dizer seja água e entender. Agora, é um cara que está muito no começo de carreira. É a segunda série de playoff dele. É normal que ele lide com isso. E eu acho que ele vai voltar bem no quinto jogo. Em termos de série, não tem problema nenhum isso, porque é como se o Sport tivesse ganho as duas em casa e o Minnesota tivesse ganho as duas em casa. O que a gente tem agora é uma série curtinha e que o Spurs continua com vantagem. Então, assim, é uma série muito dura, vai ser muito dura, e eu acho só isso. Para o Embi fica aí uma lição, colocar a cabeça no lugar e entender que, velho, esses caras, quando você é uma estrela, eles vão achar seu ponto fraco e vão explorar ele. E é para isso que eles ganham. Sem dúvida, entraram um pouco na mente ali do Victor Wembanyama e agora tá suspenso para o próximo jogo, né? Quando vem aí essa... Ele é Não? Não foi suspenso, ele vai poder jogar no jogo 5. Todo mundo achou que ele pudesse ser suspenso, mas eles não deram a punição extra. Que ótimo. Pelo menos joga aí... hoje, né? Não, joga amanhã. Amanhã, Bom, tão bom. Menos mal para o San Antonio Spurs. De qualquer jeito, a gente pode entrar num tema aqui que tem sido um tema espinhoso, que é novamente a arbitragem, né? Eu evito falar de arbitragem, mas realmente tá um pouco polêmica, né? No jogo dos Lakers contra o OKC, teve muita polêmica, né? As faltas sendo marcadas contra o Lakers. Isso segundo, principalmente o pessoal de Los Angeles, né? Reclamaram que as faltas que marcavam contra os Lakers não estavam sendo marcadas contra o OKC, que o OKC joga no limite mesmo, né? Da falta e da fisicalidade ali. E aí, Maurilão, você acha que isso realmente fez tanta diferença assim pro OKC, que está praticamente varrendo o time de Los Angeles aí, de LeBron, Luka e companhia? Cara, eu acho que é o seguinte, o Oklahoma City joga assim tem 3 anos. Todo mundo sabe disso. Quando você vai olhar os lances livres nesse jogo, no último jogo entre Lakers e Oklahoma, o Lakers teve mais lances livres que o Oklahoma. Então, assim, e outra, se você fala dessas faltas e perdeu por 3 pontos, ok. Perdeu por 24. A média
de ponto de vitória do Oklahoma contra o Lakers é 20. 18, 18 e 24. A média é 20. Então, assim, pode se reclamar da arbitragem, pode dizer que você não concorda, mas você não pode dizer que você não está ganhando a série ou não ganhou um jogo por causa disso. Aí é forçação de barra. É igual você perder um jogo de 4-0 e falar, mas o juiz deu um amarelo pro nosso zagueiro que não devia. Pô, você tomou de 4-0, irmão. Então, assim, eu não acho que os Lakers estejam errados em reclamar. O Oklahoma joga assim no limite, e inclusive era uma coisa que eles falavam muito do Draymond Green também, que era o seguinte: ele no primeiro quarto faz um monte de falta no limite, para entender até onde que o juiz deixa ele ir. E se o juiz fala, a partir daqui você não vai mais, ele fala, massa, então meu limite é aqui. E aí vai naquele limite. Então, assim, não estou dizendo que eles estejam errados na reclamação, mas não é isso que está fazendo. Está 3-0 para o Oklahoma. São duas coisas diferentes, entendeu? E acho que a liga, se o Oklahoma for bicampeão, pode ter que chamar a atenção da arbitragem, principalmente para as faltas de ataque do bracinho, do empurrando, desse tipo de coisa. Mas, assim, de novo, não é por isso que o Oklahoma teve a melhor campanha da liga e está com 7 vitórias consecutivas sem nenhuma derrota no playoff. Não é por causa disso. O que você vê como a principal qualidade, assim, né? Além do Shai Gilgeous-Alexander, o que desequilibrou tanto, né? Porque o Lakers foi bem na série passada, deu até uma certa esperança, assim, de que poderia, no mínimo, endurecer um pouco mais, mas não é isso que está acontecendo, né? Qual que você acha que é o ponto forte aí do OKC, cara? É conjunto, cara. Eles estão sem Jalen Williams o playoff inteiro. O Sean não fez mais de 20 pontos em nenhum jogo contra os Lakers. Os Lakers estão marcando muito bem o Shai Gilgeous-Alexander, está sendo muito bem marcado. Mas você vem AJ Mitchell, um cara que ano passado mal jogou, e detona. Aí você vê o Jalen, né, Williams e não o Jalen Williams, e começa a meter bola de 3, mete 4 bola de 3, sei lá eu. Você vê o Chet e começa a jogar pra caramba. Então, assim, é conjunto. O grande lance do time do Oklahoma é que, por exemplo, não estou de maneira nenhuma comparando Jalen Williams com Luka ou com Tatum. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas o que eu digo é o seguinte: é o seu segundo melhor jogador, que está fora e que o time joga e ganha como se ele tivesse em quadra. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande lance do Oklahoma eles têm um sistema. O Shai é muito importante no sistema, mas se não tiver Shai, o sistema não muda. O time continua jogando e quem entra no lugar dele vai fazer aquela função, o AJ Mitchell. O Shai não tá bem? Tomou a quarta falta ali? Beleza, cara. Muda o jeito de jogar? Não, não muda o jeito de jogar. Então, eu acho que isso é impressionante nos caras, assim. Porque não é um time que, por exemplo, como o Celtics, que depende muito da bola de 3 e num dia que você não tá arremessando bem, isso te quebra. Entendeu? Não. Eles têm o banco para ver assim, fulano de tal não tá infiltrando bem, põe o outro. Isso, para mim, é o que é mais impressionante, cara. E agora estão com o número 12 no draft, né? Pois ainda pegaram o do Philadelphia, numa troca baratinha no meio da temporada. Porra. Eles vão... Eu tava vendo que eles estão cogitando até talvez trocar, né, o J-Dub aí, o Jalen Williams, o Jalen, né, que é esse segundo... Porque o AJ Mitchell vem muito bem e eles vão entrar num período de problemas salariais lá, Exato. né? Que todo time que é campeão ou que vai muito bem acaba tendo que lidar, né? Porque você tem ali o segundo craque e aí como é que vai ser, né? Vai começar a chegar perto lá do segundo apron lá e aí você vê, o time vai tão bem que você pode cogitar sair o segundo melhor jogador que até nessa temporada foi um pouco aquém, né? Não jogou tão bem assim, ficou muito machucado. Então, esse Oklahoma realmente criou uma máquina ali, né? Então, tira uma peça, põe outra, a coisa continua rodando muito bem e tá difícil pro Leicão. Tá, aí eu te digo o seguinte, vamos supor que você é o Sacramento Kings, um time horrendo que tá com o 7º no draft. Se eu te ofereço Jalen Williams, que é um cara provável para você pôr no seu time, e mais alguma coisinha para você me dar a 7ª do draft, você não pensa nisso seriamente?
E nesse Entendeu? draft, né, como você falou na introdução, até 10 ali você vai ter chance de pegar jogadores que podem se transformar em franchise player, né? No 4, essa é a Exato. expectativa, nos 4 primeiros, mas mesmo assim dizem que é um draft tão mais alto que a média, que até essa galera, né, de 1 a 10 vai conseguir Impactar. Exatamente, E exatamente. lembrando que o Oklahoma já tem a 12ª. Então, se o Oklahoma troca a 12ª e o Jalen Williams pela 7ª escolha, pela 6ª escolha, com um time desses, com outro time desse, por que não pode fazer isso? E aí, cara, garante mais um tempo de futuro com salário baixo. Os caras têm muita condição de se mobilizar. Não quer dizer que eles vão se movimentar nesse sentido, mas eles têm essa condição. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente, quando as pessoas forem ouvir esse podcast, provavelmente o Lakers já pode ter sido varrido, porque a coisa tá difícil de imaginar, né? O Lakers ali, falando rapidamente, parece que quando chega na metade do terceiro quarto acaba o gás, né? Assim, sem o Luka também no ataque, É difícil. fica muito sobrecarregado ali, e a defesa do Oklahoma é muito forte, então não tem mais aquele espaço que o LeBron teve contra o Houston ali, né? Então, E o Austin Reeves jogou bem no último jogo, o LeBron jogou bem no último jogo, mas é difícil. parece que falta perna, falta pulmão. Realmente, essa lógica da pressão do OKC desgasta demais, então você tem que ter um plantel tão grande quanto o deles ali para poder segurar a onda, porque senão a língua cai para fora da boca mesmo no final do terceiro quarto ali, como a gente viu que estava acontecendo com os Los Angeles Lakers, né? É isso Bom, aí. então vamos pro... A gente já falou de San Antonio Spurs, a gente já falou de Los Angeles Lakers e OKC. Vamos falar então rapidamente da varrida de Nova York contra o 76ers. O time de Nova York é tão bom assim, ou o 76ers que deu uma derretida com a lesão do Embiid no final da série contra o Celtics, Marlon? Cara, eu acho que são duas coisas. Eu não sei nem se é a lesão do Embiid, mas eu acho que o Philadelphia, sabe aquela sensação de tipo, fizemos mais do que esperado? Que para mim é a meia sensação do Celtics, assim. Tipo, o Celtics, porra, já ficamos em segundo, era para ser um ano, sei o quê, estamos ganhando de 3-1, aí você relaxa, e quando relaxa o outro time cresce. Acho que o Philadelphia pode ter entrado assim. O Embiid, ele está limitado, claramente. Você vê que os times estavam atacando ele porque não tem mobilidade, assim, é mais lento. O Mikal Bridges ontem jogou em cima do Embiid toda hora, infiltrava, punha o Embiid para correr, não tinha mobilidade. Mas o time do New York, cara, cresceu no momento certo também, viu? Os caras estão fazendo um ótimo playoff, cara. É só 39 pontos, 50 pontos, 40 pontos. Ontem acabou com 30, mas chegou a ter 41 ou 42. Então, assim, eu vi o jogo ontem e o time do New York tá jogando muito, muito, muito bem, cara. O time tá jogando muito redondo. Então, é um time que cresceu no momento certo, que tem bons jogadores e, de novo, jogando sem o Anunoby, né? Que tá machucado e não tá fazendo falta. Pelo menos não até agora. O técnico Mike Brown, né, mostrando aí que às vezes ampliar um pouco a rotação do seu time é importante nos playoffs. Você dá oportunidade para um Mikal Bridges, por exemplo, começar a ter momentos mais decisivos, o próprio Josh Hart, né? Nesse caso, na ausência de um Anunoby, que estava sendo assim uma das, a gente pode colocar o terceiro jogador ali, no mínimo, Eu acho né? que na série estava até o segundo, viu, cara? Na série ele estava Pois jogando é, muito. pois é. A gente sempre destaca Jalen Brunson e Karl Anthony Towns lá, mas o Anunoby vinha nas duas séries, né? Contra o Atlanta, destruiu também, e muito forte, né? Ele tá numa capacidade física incrível nessa temporada, e o New York garantiu a vaga dele para a final do leste, né? E a vitória na final do leste, o Dulce McBride, que jogou muito. O Dulce McBride arrebentou, meteu mais de 30 pontos, e que agora tem chance do Anunoby descansar, se recuperar. Eles estão torcendo para o Cleveland continuar não perdendo em casa para essa série para 7 jogos, né?
E aí o Anunoby consegue voltar na final de conferência, é o melhor dos cenários para os Knicks. Vamos aguardar, porque realmente já vamos pular então lá para Cleveland e Detroit, que eu acho que tá uma série bem interessante, né? Essa coisa do Cleveland ganhar em casa é legal, mas o Detroit ainda continua, assim, na minha opinião, mostrando mais basquete, mostrando por que passou a temporada toda em primeiro. Cade Cunningham, um monstro, inclusive, assim, estou um pouco impressionado com a capacidade dele defensiva nessa temporada, né, nesses playoffs, assim, crescendo muito, roubando muita bola, atrapalhando muito o ataque adversário. Muito forte, Harden, né, cara? muitas vezes marcando Harden ali e conseguindo criar problema para o Barba, né? O Barba, por sua vez, e o Cleveland, Barba jogou muito bem nesse último jogo, né? Vencendo o sistema daquele jeito dele, oscila um pouco aquela coisa, mas teve momentos muito decisivos de bola de Isso que eu ia três. falar. Eu acho que ele nem jogou bem no jogo todo, mas quando precisou, no quarto quarto, ele foi decisivo. Agora, segundo, terceiro quarto, eu falei, ixi, mais uma bomba do Harden. Não, aí no quarto quarto o cara fez 7 ou 9 pontos seguidos ali, que foi o que garantiu a vitória do Cleveland. Então, eu acho que para o Cleveland, se ele continuar assim, aparecendo, porque normalmente ele é o contrário, ele some no momento decisivo de playoff. Se o Cleveland conta com ele aparecendo no momento decisivo de playoff, tá valendo a troca. Eu acho também, assim, pensando que antes era o Darius Garland ali, né, que vinha também com muita lesão e não estava sendo tão decisivo assim. O time no ataque ali ficava muito nas costas do Donovan Mitchell e dos dois pivôs ali arrumarem alguma coisa, né? Então, cara, o que você tá Evan achando Mobley, aí? bicho. Cara, eu acho o Evan Mobley, sabe aquele tipo do cara que você nunca vai falar que ele é ruim, mas você sempre vai ficar na cabeça de por que ele não é tão bom quanto ele poderia? Então, o Evan Mobley, assim, eu lembro quando ele foi escolhido no draft, que a expectativa era que ele fosse, assim, um cracaço. Ele é ruim? Não. Quero que ele venha para o Celtics no lugar do que tá? Bora! Agora, a expectativa dele era muito alta, cara. E ele não conseguiu, o jogo dele não evoluiu na NBA. Ele joga do mesmo jeito, assim, que ele joga desde o início, e parece que o teto dele é esse mesmo, assim. De novo, não é de jeito nenhum um peso, um problema, um mau jogador. Mas quando você monta um time pensando se você montou um time pensando no que o Evan Mobley poderia dar, esse time nunca vai chegar lá. Você tem que virar e falar assim, não, ele é esse cara aqui, o meu time é com esse cara aqui. Marlon, acho que a gente pode fazer um paralelo, né, aos dois pivôs do OKC, né? Eu ia comentar isso quando a gente estava falando do OKC e acabei esquecendo, então agora é a oportunidade legal porque a gente tem uma base de comparação muito interessante, porque o Cleveland vem propondo essa forma de jogar com dois pivôs grandes mesmo, né? Os dois bigs ali como parte do ataque há mais de 3 anos, né? Assim, já vem uma coisa que trocou de técnico, o novo técnico continua insistindo e tal, e não deu O tão certo Minnesota assim. fez isso. O Minnesota fez isso muito tempo com Towns e com Gobert. Pois é. O Né, e Randall assim, agora faz um pouco esse papel lá, não é diferente, tão mas ele não bonito, é mas grandão igual Towns, é diferente, né? exatamente, exatamente. E já no OKC, a dupla Chet e Hartenstein funciona bem demais e faz ficar muito difícil mesmo a proteção de aro deles, né? Então, assim, a gente poderia ter uma expectativa que isso ia acontecer em Cleveland, mas acabou não acontecendo. E aí, no ataque, especialmente, a gente continua numa dependência do Donovan Mitchell ali, que é a história do Cleveland, né? Com o Harden de vez em quando entregando um pouco a mais, e aí isso leva o time à vitória. Mas quando o Harden oscila, que é o normal dele, fica meio sem ter quem ajudar o Donovan Mitchell ali, de fato, no ataque, né, Marlon? O que você falou aí da defesa, para mim, interessante é o seguinte. Acho que o Jarrett Allen e o Evan Mobley são dois bons protetores de ar. Mas o que você faz quando você enfrenta dois protetores bons de ar? Você joga para fora, para o perímetro. Como que é a defesa de perímetro do Oklahoma? Pô, é só monstro. Como que é a defesa de Caruso. perímetro do Cleveland? Você tem que pegar Donovan Mitchell, James Harden, Struz
esses são os caras que vão marcar no perímetro. Então, o problema do Cleveland na defesa é, beleza, nós temos proteção de aro. Quando chuta para fora, e aí? O Oklahoma City já é o seguinte, nós temos proteção de aro. Você chuta para fora, você tem Lu Dort, você tem Kayson Wallace, você tem Caruso, Caruso. É bom. Até o Shea, todo né? mundo é bom. Até o Shea. Então, eu acho que a grande diferença é que você tem a proteção de aro, mas você não tem o outro lado. Então, você cobre a cabeça e descobre o pé. É complicado. É o famoso cobertor curto, quem nunca, né? Ficou grande demais para aquele cobertorzinho da infância ali, e aí realmente passa frio. Não em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte até agora frio é lenda, viu? Talvez lá Você está falando com um rapaz de Ipatinga, meu amigo. Tem isso. Ipatinga é cidade conhecida por derreter o seu asfalto pelo sol. Minha família veio de lá também, uma parte. E eu tinha esse relato de que o asfalto se acumulava na sarjeta. A gente brincava, pegava palitinho de picolé para brincar com o piche derretido do asfalto. Loucura, hein? Loucura. Por isso que o Maurilão consegue pensar em situações tensas que ele viveu sob pressão atmosférica com temperatura alta. Bom, temos mais uma série para falar, faltou. Já falamos. Não, acho que agora já falamos. Uma coisa que eu acho importante dizer é que é o seguinte: tirando o Oklahoma, as outras duas séries, com tudo isso que a gente criticou o Cleveland e falou que o Detroit está melhor, a série não terminou. Está muito em aberto ainda. Está muito em aberto. E a série, por mais que a gente diga o Embiid voltando, ele é favorito, o San Antonio, mas eu apostei antes que ia dar Minnesota. Eu não tenho essa confiança, eu só apostei porque eu sei que o time do Minnesota é cascudo e é duro, mas é uma série, para mim, indefinida também. Então, temos bons playoffs aí pela frente ainda, que podem render, quem sabe a gente vai ter 2 varridas e 2 jogos 7. Não é difícil, não. Assim, a gente pode falar que do outro lado tem um cara chamado Anthony Edwards, que realmente, assim, o cara entrega o inesperado. Eu não sei se foi o Bontemps, né? A gente tem a nossa cota Brian Windhorst aqui, né? Hoop Collective, que a gente muitas vezes traz aqui comentários. Um deles lá, que não foi o Brian, foi um dos outros dois, falou que o Anthony Edwards está acima de qualquer jogador do leste. Mais do que Jalen Brunson, mais do que Cade Cunningham. E realmente, se você parar para pensar, especialmente, por exemplo, nesse último jogo... Eu não sei se eu discordo dele, não. É difícil discordar. E assim, tá pau a pau para saber quem é o melhor jogador da série, né? O Wembanyama bem ali, vai desequilibrar, mas o Anthony Edwards também, ele é assim, um capetinha ali, né? O tempo todo furando a defesa e tal, vai precisar aí de achar soluções, né? O San Antonio Spurs, né? Especialmente na defesa. Então vamos falar do sorteio, né? Que a gente acompanhou ontem, ficamos comentando, eu e Maurilão, na hora que saiu o Bulls, mandei mensagens em caixa alta, porque até achei que a gente ia conseguir a primeira escolha, mas foi massa, tá ótimo, quarta escolha. Vamos ver se eles não dão aquela Patrick Williamsada que já aconteceu recentemente, né? Que seria um desastre, uma tristeza, mas é aquilo. Só faz o que o povo tá falando, gente. Pega um desses top 4, não inventa nada, não, que já vai melhorar muito esse time aí. Vamos aguardar. Maurilão, então assim, vamos lá, falar aqui da lista. Washington Wizards pegou a primeira escolha. Washington Wizards de Trae Young, Washington Wizards de Anthony Davis, vai pegar aí, provavelmente, um prospecto que é nível franchise player mesmo, né? Você acha que o Wizards pode ser um time que vai dar um salto aí, cara? Cara, eu acho que sim. Eu acho que eles devem pegar o AJ Dabança. Deve ser a escolha deles, se não for o Darren Peterson. Porque eu acho o seguinte, tem dois em primeiro lugar que você vai escolher um ou outro, o Diabança ou o Peterson, e terceiro e quarto que você escolher um ou outro, que é o Ken Boozer ou o Caleb Wilson. Dito isso, assim, eu acho que
o time do Washington tem o Sarr, tem o Anthony Davis, tem o Trae Young, e se pega um Diamança, ele passa a ser um time muito interessante. Tem o Keon, o Keontae George também não, Keontae George é do Utah. Não é Keontae George, não, é o... Calma aí. Tem um outro calouro, mas é o Keontae George é do Utah. O calouro não, outro jogador novo. Mais novato, né? Mais novo, é. Então, assim, é um time que vai ficar muito interessante, cara. E acho que não é que vai ganhar o leste, mas é que em 2, 3 anos aí, se o Diamança for tudo isso, é um time que começa a ter uma visibilidade importante. Problema, quanto que Anthony Davis e Trae Young ainda tem no tanque. Isso é o grande problema. Mas você já tem uma peça-chave aí para construir seu novo time. Foi perfeito para o Washington Wizards, né? O jogador que a gente estava falando era o Keyshawn George. Keyshawn George. Ele circulou também um pouco no nosso fantasy lá, cada hora um contratava, depois dispensava. Lembrando que eles também têm o Trey Johnson e o Bilal, né? Então, assim, Coulibaly. Resta saber se o Wizards vai endurecer com o Bilal e o AJ aí. Na mesma praça, no mesmo banco. Então, assim, vamos para a próxima escolha, que ficou com o Utah Jazz, né? A segunda escolha, Utah Jazz tancou bonito, né? Deixou seus jogadores descansando bastante, aquela coisa, acho que eu tô com uma dorzinha de cabeça, não sei o meu ombro aqui, e acabou sendo premiado aí com a segunda escolha. Maurilão já citou, né, os 4 prospects aí, tudo indica, né, assim, que estão falando que é o AJ de Bantsa vai ser o primeiro, então seria Darren Peterson. O guard, né, o AJ é um power forward, né, joga na 4, e o Darren Peterson... 3 ou 4. 3 ou 4, e o Darren Peterson seria um point guard mesmo, um armador, ou joga na 2 também, né? O que eu acho, cara, é que o encaixe dá para mudar também a vida do Utah, cara? Cara, eu acho que dá. Aí dá. Para mim, porque é o seguinte, o Utah já vem se segurando. O Utah não era falta de talento, era segurar para vir mais uma peça. Quando você pega o Utah, Larry Markkinen, Jared Jackson Jr., que está lá agora também, o Keontae George, Ace Bailey, e aí você coloca o Darren Peterson, você tem 3 jogadores novos, bem jovens, que vai ser o Darren Peterson, o Keontae George e o Ace Bailey. Você tem o Jaren Jackson Jr., que é um pivô bom de defesa, e você tem o Larry Markkinen, que é o cara. E ainda tem aquele Walker Kessler, né? Que ainda tem o Kessler que tá para voltar, que ficou aí muito tempo fora e ficou machucado e volta. Então, assim, o Utah, para mim, vira um time bom para se assistir, sabe? Se eles vão longe ou não, vai depender. O Will Hardy, que é considerado um excelente técnico, vai poder pela primeira vez brincar até hoje. Hoje eu vi isso, não sei em qual podcast, falando o seguinte: o Will Hardy era o cara que podia treinar 3 quartos, mas no quarto ele tinha que largar a mão porque precisava perder o jogo, por causa do tanque. Agora vai ser a primeira vez que vai poder treinar 4 quartos do time, entendeu? Isso eu queria te perguntar. Você acha que esses times, especialmente esses 2 que a gente comentou, que você mesmo abriu falando que foram os piores, você acha que tanking is over? Acabou o lance de perder depois de draftar esses fenômenos jovens aí? Ou tem uma chance de querer mais um ano para poder pegar mais alguma coisa no futuro ali, cara? Eu acho que com essas mudanças que vão ter no draft, que a gente nem sabe quais são, esses times não vão arriscar tanto, não. Não sei ainda quais vão ser as mudanças, mas que vai ter mudança, vai. Então, assim, eu acho que... E outra, o Utah não tem porquê... O Utah, por exemplo, não tem porquê mais tancar. Ele tá com um time jovem, redondo e pronto para ir para frente, entendeu? Então, agora é a hora de mesmo pegar um playoff, pegar um play-in, entendeu? Para poder esperar. Se o Utah Jazz vai para o play-in esse ano, pô, já tá ótimo. Dá uma experiência de pós-temporada para os caras, para na temporada que vem fazer algumas trocas, alguma coisa, e aí ir para cima, entendeu?
O Washington Wizards, teoricamente, está mais pronto, mas eu tenho esse medo do o que se esperar de Anthony Davis e Trae Young. Minha dúvida é só essa, entendeu? Talento eles têm, mas fisicamente, o que vai ser a entrega desses caras? Acho que os dois já dá para imaginar ali um cinco, né? Um time de titulares ali bem forte dos dois Bem lados, forte, né? sim. Se no Utah Jazz a gente citou Lauri Markkanen, Ace Bailey, Jaren Jackson Jr., Walter Kessler, e ainda vai trazer um guarde, né, bom, que realmente era meio que o que faltava lá, né? Sim. Apesar de ter o Keyonte George, ele foi, assim, um pouco considerado uma surpresa, tá? Nesse nível que ele acabou jogando. Méritos aí do Will Hardy, que conseguiu construir um jogador mesmo torcendo para perder, né, Maurilão? Ah, cara, tem uma coisa interessante, que o Diabanza foi para BYU em Utah, treinou em Utah, ficou em Utah esse tempo todo, e inclusive a carinha dele, ao ser selecionado pelos Wizards, não foi a melhor. Então, já estão começando a especular que, inclusive, é o seguinte, como a diferença dos dois não é pequena, corre o risco até do Wizards trocar com o Utah e receber alguns picks. Então fala assim, vocês querem o Diabanza, vocês gostam dele, ele treinou e ficou aí, vamos trocar. Vocês me dão aí 1 ou 2 picks futuros, passam para o primeiro e eu pego o Darren Peterson. Tá ótimo, não é ruim não. Entendeu? Então assim, estão começando a Mas falar aí, nisso. aí seria dois guards lá em Washington, né? Você já teria o Trae É, Young e aí você ia mas esse aqui construir. é o negócio. Qual que é o salário do Trae Young? Pois é, e o contrato dele parece que tá terminando, né? Tem Tá mais um. terminando. Vai ter que tomar essa decisão em breve, né? Eu acho. Então, que se fizer essa troca, você já pega o guarda novo, ou o armador novo para começar, e você vai e troca o Trae Young enquanto ele está valorizado, por pique, por outros jogadores novos, e aí melhora o seu time. Mas, de novo, é especulação. O draft foi ontem, essa é a conversa que surge hoje, e só porque o Diabanza está muito ligado a Utah. Se não tivesse, nem tinha essa conversa. Mas é muito mais pelo interesse de Utah do que do Washington Wizards, entendeu? É, Utah é que teria esse interesse de, poxa, o que você quer para eu poder pegar o Diamantes e você ficar para segundo? Mais eles do que o Washington. assim, eu se eu fosse torcedor do Washington, eu não ia gostar dessa hipótese, não, porque, assim, claro que muito cuidado com esse tipo de fala, mas, assim, estão falando de novo Kobe, né, nesse de É, Banza. Então, é. assim, a expectativa tá alta para ele, né? Pode realmente ser um cara. Eu acho que assim, eu draftaria sempre o melhor talento, Pois sem é, preocupar tanto com fit, né? mas pensa no seguinte: pensa que o GM do Utah é o Danny Ainge. E o Danny Ainge foi o cara que tinha o pique número 1, trocou com o Philadelphia pelo número 3, porque o Philadelphia queria o Markel Fultz e ele pegou o Tatum na número 3. Então, assim, não seria surpresa o Danny Ainge tentar isso. Ele já fez uma vez e deu certo, entendeu? Mas, de novo, eu não sei nem se o Washington toparia. Esse é um interesse mais do Utah do que do Washington. A verdade é essa. Teria que ter um risco, né? Às vezes o Utah tá muito interessado É, nesse segundo aí, e aí às vezes o Washington, né, cria ali uma situação de que talvez pode pegar ele, né? O Peterson, então. Enfim, então vamos para o próximo. A escolha 3 foi Memphis Grizzlies, né? Que vai isso. escolher, que aí tudo indica que é Cameron Boozer, filho do Carlos Boozer, né? Que jogou no Bulls, já trabalhou lá também. A gente nem precisa entrar muito nesse assunto. Então, o que você acha? Assim, dizem que esse Cam Boozer é o mais inteligente, assim, é o cara que mais arma o jogo, que tem uma visão mais completa de basquete. Você acha que ele, se for nessa característica, né, ele que é um forward também, né, um ala, É, até mais ala do que power forward, né, aparentemente, acho que é 3, 4 ali. três, no máximo quatro. Você acha que ele poderia mudar? Cabe aí, por exemplo, ao lado do atual
tipo, por exemplo, de Jamoran? Como é que você vê esse Memphis Grizzlies com a adição do Boozer, cara? Hoje eu ouvi também uma coisa dizendo o seguinte: olha, a escolha certa para o Memphis é o Boozer. Mas, se você quiser fazer um time frio desencapado, você pega o Cedric Coward, você pega o Ja Morant e você pega o Caleb Wilson, que é um senhor atleta e que não pôde ser muito bem avaliado porque teve uma contusão séria, ele vira um time, que é o que o cara falou, é um time para você assistir todo o jogo deles, porque vai ser divertido. Não dá para saber se vocês vão ter 20 vitórias, se vocês vão ter 60 vitórias, mas vai ser divertido. Mas eu acho que o Memphis já passou por uma mudança grande. Eu acho que eles vão no Ken Boozer, que é a escolha certa, é um cara que vai se entregar todo o jogo, é um cara que vai jogar dentro até para contrabalançar com o Ja Morant, que faz o que quer. Então eu acho que eu iria no Ken Boozer, eu acho que é capaz deles irem, o que deixaria para vocês no Chicago Bulls algo que não é nada ruim, que é o Caleb Wilson. Nada problemático. Pois é. O Memphis talvez ainda pode pensar também em alguma coisa, né? Alguma troca, enviando já e talvez, né? Quem sabe mudando aí, porque eu acho que eles não teriam muito interesse em draftar um armador, né? Não sei, é difícil saber quais são os próximos passos, porque o Scott Pippen Jr. foi muito bem também essa temporada, virou uma certa estrela jovem, assim, lá, né? Então, é algo a se pensar aí do que o Memphis vai fazer. Então, vamos falar, finalmente, de Chicago Bulls, que ficou na 4, né? Legal demais, assim, finalmente um pouco de alegria. Eu vi reacts aí de influencers comemorando muito a quarta escolha, né? Assim, principalmente quando ficou entre os 4. Depois a quarta foi legal também, de qualquer jeito. Como que você vê, assim, se for Caleb Wilson, né? Ele também é um 4, né? E aí dá um pouco de medo, né? De jogar, de ser o Patrick Williams 2 aí, que também foi numa escolha baixa. Como que você vê aí? Você acha que o Caleb Wilson pode ser também um franchise player, né? Tem também o Matas Buzelis ali, que tem jogado na 4. Você, assim, pensando no melhor talento, com certeza seria ele. Mas você imagina um encaixe? Cara, eu acho que sim. Dizem que ele é disparado o melhor atleta do draft, assim, que é um cara que teve essa contusão, que não deixou avaliarem bem, que tanto que o pessoal fala, talvez se ele tivesse jogado, ele seria o 3. Mas é porque é muito explosivo, um cara que entrega muito, e aí os caras até brincaram. Poxa, a vantagem, se o Caleb Wilson vai para o Chicago, você já vai ter Caleb Wilson, Kobe White. Não, é isso, a piada era essa. Os caras falam. Exato, os caras falaram, porra, imagina, esse time do Chicago fica muito bom, cara. Guide, Aildosumo, Kobe White. Aí eles falam, não, peraí. Esquece. Na próxima você tem que mandar um alerta de gatilho aí, Maria. Mas assim, ainda assim, eu acho que ele é uma boa escolha, ele vai trazer, porque o time de Chicago não é um time atlético. O Guide não é esse cara assim, forte, atlético. O Matas Buzelis não é esse cara forte, atlético. Então você trazer um cara igual o Caleb Wilson dá uma explosão que eu acho que o Chicago precisa, entendeu? Se tivesse o Dosumo ou o Kobe White, seria melhor ainda. Mas acho que também não dá para chorar sobre leite derramado. Traz esse cara, bicho, põe ele para jogar. Vai ter uma troca de técnico, de direção. Então, assim, monta um esquema para esse cara deslanchar. E outra, não preocupa com o ano que vem. Para mim, no caso do Chicago, não preocupa com o ano que vem. Mostra, nós temos um jogador zaço aqui, quem quer vir para cá em 28? E aí monta um timaço em 28, porque a franquia é forte, a cidade é forte. Se você tem uma estrela dessa para atrair outros jogadores para montar uma estrutura dele, aí para mim você tem um futuro legal para Chicago. Não é, o Chicago é o menos imediato para mim desses times que a gente falou. O Memphis, na verdade, é o pior dos 3, dos 4. O Memphis é para mim que menos resolve o problema imediatamente. Eu acho que o Washington a gente consegue ver progresso imediato, Utah progresso imediato, o Chicago um curto prazo e o Memphis
sim ou não, não sei, talvez, quem sabe. Porque o É, Memphis é disfuncional. nesse caso do Chicago, né, tenho visto o Ayo Dosunmu, que assim, uma coisa muito, é até triste, né, porque o Chicago sempre teve essa coisa de draftar o pessoal de Illinois, né, e o Ayo jogou lá e tudo, e aí tá ali, no final do jogo do San Antonio Spurs com o Minnesota Timberwolves, fez uma cesta muito decisiva ali, bem na reta final mesmo, uma infiltração ali, que meio que foi um dos responsáveis por garantir a distância que o Minnesota conseguiu no final ali. Então, o Bulls tem ali uma capacidade de draftar bem, né? Nem sempre vai acontecer, como eu citei o caso do Patrick Williams, mas sem fazer grandes estripulias, parece que a coisa pode ficar legal, né? Porque tem o Trey Eu Jones acho. ali, que já tem mostrado alguma coisa, o próprio Matas Buzelis, né? É. Tem ainda o Rob Dillingham, que é um bom jogador. O novo GM, né, o Bryson Graham, lá que veio do Pelicans, né? No início ficou meio assim, mas até que depois que ele começou a dar as entrevistas, a torcida ficou um pouco mais animada, mas ele fez um comentário que parece que não é o estilo dele, o Josh Giddey, né? Que fala, eu gosto de times mais físicos mesmo. Times que brigam muito, que são físicos e tal. E o Então, Caleb Wilson e o Trey Jones vão por aí. O Guide e o Matas Buzelis, menos. o Matas ia ter que pegar um pouco de corpo ali para poder Exato. acompanhar essa ideia, né? Então vamos ver o que pode acontecer. Eu já estou bem interessado nesse draft aí, vai ser muito legal. Espero que os nossos amigos do Chicago Bulls não decepcionem novamente a torcida que já anda tão sofrida desde 1997. É isso, Maurilon. Faltou algum assunto aí pra gente, cara? Cara, eu acho que tem as coisinhas do draft, assim, de tipo, o Clippers, por causa de Assim, uma troca do Zubat, que ficou mal protegido, o Indiana era para ter ficado com o quinto pick, né, o sexto, agora não sei, eu te falo já. e, É e o do Clippers. é É o o quinto ou quinto. sexto? É o É o quinto. quinto. É o Pô, quer quinto. dizer, o quinto pick vai pro Clippers, que agora passa a ter um time interessante, bicho. Passa a ter um time interessante. Pode começar já a reestruturação, né? Vi É, no podcast do. Como é que chama aquele lá, torcedor do Celtics, que a gente gosta também? Bill O Bill Simmons. Simmons. Vi no podcast do Bill Simmons, um convidado dele lá levantou uma teoria da conspiração para prejudicar o Pacers, porque ele veio da ABA e aí eles nunca vão deixar o Pacers. Assim, essa teoria é bem amalucada, né? A gente até ri e pode aceitar algumas teorias, mas essa realmente é bem amalucada, porque aí o Pacers ia ter concordado em se auto-prejudicar e para isso É, o Zubat. Então, pouco provável. Mas vamos ver, mesmo fora do draft, né? Que é o caso do Pacers, realmente perdeu a proteção que ele tinha, ficou realmente frágil, então ele ficou sem pique, né? Não sei se é nem só de primeira rodada, teria que não confirmar. sei também. Mas eu sei que na primeira rodada ele não está. Então, assim, nem trocou de lugar, nem nada. Perdeu a pique mesmo, mas vem com um time, né? Com o Zubat, com o Halliburton voltando, pode ser um time interessante sempre, né? A Sim. gente ficou sempre um pouco mal acostumado com aquele Pacers que chegou na final, chegou no jogo 7 e quase ganhou se não fosse a lesão do nosso Halliburton. Maurilão, o Verdade. que mais? Tem o azar eterno de Brooklyn Nets também. Cara, Dá para Brooklyn Nets, levar isso em conta. Sacramento. Sacramento Brooklyn, Kings. Mas esses times eu acho que assim, é, não tem o que dizer, sabe? Assim, com todo respeito, é o democrata de Sete Lagoas, assim, sacou? Todo a respeito, mas torcida, assim, a torcida de Diabo Loucos. Não, ou essa é é, do Vila. Enfim, eu ia fazer a piada. Vai é, atrás do Marilão, hein? Não é, tem nada a ver com isso. A opinião do comentarista aqui não inclui a do nosso aqui. mas é isso, assim, porque, cara, parece que nada.
nunca vai, assim, nada dá certo, e são times, especialmente o Brooklyn, divide com o New York, ou seja, ele é o patinho feio. O Sacramento acaba que divide com o Golden State, ele é o patinho feio. E aí a chance que você tem de dar uma melhorada, uma crescida, parece que nunca vem, cara. É escolha mal feita, é troca mal feita, não sei. Eu tenho um pouco de pena, assim, mas O Brooklyn, eu sempre lembro daquela pisada na linha do Kevin Durant lá contra o Milwaukee Bucks. poderia ter mudado a história dos caras, né? Aquilo ali fez a terra dar uma mudada na rotação É, e aí nunca mais o Brooklyn. Só que assim, antes disso, tinha aquele time que estava sendo bem montado, né? E aí eles desfizeram tudo para trazer esse trio e que quase deu certo. A gente pode dizer é. que poderia ter chegado no final ali. Poderia, era favorito. Era, se tivesse vencido o Milwaukee, aquele um pontinho do Kevin Durant não ter cortado as unhas fez diferença ali, né? Então, e já no caso do Sacramento, eu fico com pena, porque teve aquele time muito legal, né? Do Sabonis, do Fox, e É. que se desfez. E mais assim, há uma esperança que até no top 10 vão ser bons jogadores ainda, Vão, né? vão, vão. Não, não é que eles Podem têm uma chegar escolha ruim, jogadores, não. podem chegar jogadores muito bons por causa desse draft, É, o nível tá bem alto, né? exato, não é que eles têm uma escolha ruim, não, mas é que assim, pela colocação deles, você imaginava eles entre os quatro, sabe? Você imaginava eles assim, e não vem, essa sorte não vem, é impressionante. A gente pode citar aqui o Keaton Wagler, sei lá como é que fala Diz isso. que é um bom cara. Hoje falaram bem dele, eu não conhecia, mas todo mundo falou muito bem dele. Falaram do Acuff em quinto, que é que deve ir para o Clippers, e desse Aí New Egler também como aí muito depende. bom. Na ESPN colocaram esse Wagler, Keaton Wagler, que é de Illinois e tal. Eu confesso que eu tô com medo do Chicago draftar esse camarada, porque ele é Por de ser de Illinois, né? Illinois, eles curtem esse negócio, mas eu ouvi falar muito bem desse Darius É, Acuff Jr., né? Que ele, até que em drafts mais normais, estaria no top 3 também. Então, eles colocaram que em quarto seria ele ou Caleb Wilson, mas que o Caleb Wilson tem mais talento que ele puro, assim. Então, que como é um jogador novo para desenvolver, que o Caleb Wilson deveria ficar em quarto. é isso, é isso. Bom, então assim, só Sim. para encerrar aqui, Atlanta Hawks ficou com a escolha 8, Dallas Mavericks com a escolha 9, o Milwaukee Bucks com as 10, Golden State com a 11, né? Golden com boatos aí de trocas e loucuras, renovou com o Steve Kerr, afinal, tinha 2 anos, né? mais 2 anos, tinha boatos que ele poderia se aposentar, É, acabou não se concretizando. Vai ter uma escolha 11 aí, que também nesse draft não é uma escolha tão ruim assim, e o não. nosso OKC em 12º, né? Então, da mesma forma, lá vem o OKC trazendo mais um prospect aí para ser mais um dessa máquina aí, mais uma peça nessa máquina que está maltratando Papai LeBron e os Los Angeles Lakers ali, Maurilão. Então É é isso isso. aí. Acho que a gente passou por todos os temas aqui. Se você chegou até aqui, deixa o like, manda um comentário, vê o que tem achado aí dos títulos, das capas, que a gente está tentando fazer uma coisa legal aí, chamar a atenção de vocês. Não é isso? Então, Maurilão, valeu demais. Palavras finais aí? Valeu, é só isso. Vamos ver. Tudo que a gente falou hoje pode mudar a semana que vem. Se os Lakers virarem a série, se o Cleveland virar a série, se o Minnesota virar a série. Mas eu acho que tá tudo fazendo algum sentido até o momento. Eu acho improvável demais o Lakers conseguir ganhar um jogo, que dirá 3, mas o Minnesota e o Spurs tá um Série grande, dura. a grande, né, a grande série indefinida aí. Detroit e Cleveland também está muito interessante. Então, assim, a NBA está em chamas. Então, está imperdível. Não deixe de assistir e traga para nós aqui comentário, pergunta, corneta alguma previsão que a gente fez aqui,
porque a gente gosta muito da participação de vocês, beleza? É isso aí. Até a semana que vem, se os deuses do basquete assim permitirem, e até mais, Marilão. Até mais.